Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você vai ver uma reportagem sobre o concerto sacro apresentado pelo Coro Sinfônico Jovem de Goiás no Seminário Santa Cruz e uma entrevista com Fábio Borges, humorista católico. Começa agora o nosso Encontro Semanal. Ontem, a Igreja Católica comemorou o Dia dos Fiéis Defuntos. Acompanhe a reportagem com a cobertura das celebrações nos cemitérios da Arquidiocese de Goiânia. O Dia de Finados é a celebração em comemoração aos fiéis defuntos. Especialmente nessa data, os católicos costumam visitar o cemitério e rezar em sufrágio pelos seus entes queridos. A Igreja todos os dias celebra a comemoração dos fiéis defuntos. Quando celebra a Santa Missa, há sempre um momento pelos fiéis falecidos. Da mesma forma que recorda os santos do céu, a Virgem Maria e os santos. Mas há no calendário litúrgico um dia em que a Igreja, no mundo inteiro, em todas as comunidades, e muito especialmente nos cemitérios, celebra pelos fiéis falecidos. O Dia de Finados nos recorda a importância de vivermos a nossa vida presente, sabendo da vida futura que virá, mas que já começa no aqui e agora de nossas escolhas e decisões cotidianas. Deus, Ele realizará na nossa vida após esta uma transformação e nos dará uma alegria que nada neste mundo nos pode oferecer. E é por isso que aquela alma que conhece a Deus e que está em Deus nunca abriria mão de Deus para voltar para esse mundo nesta miséria. E Deus nunca a enviaria de novo, porque ela já está com Ele no amor. Para o Dia de Finados foram preparados 200 leigos de diversas paróquias para estarem presentes nos cemitérios da Arquidiocese. Faço parte da paróquia São Francisco de Assis, que é o Vicariato Centro. Então a gente teve a formação que era para a gente estar auxiliando nas celebrações e também na entrega de folhetos, e também, se as pessoas precisasse, a gente poderia ir até o túmulo das pessoas e rezar em favor da alma e da encomendação também das almas que a gente poderia fazer. O Dia de Finados é um dia de esperança. A tradição de visitar os túmulos dos entes queridos é uma manifestação de amor que temos por aqueles que já partiram para a casa do Pai. O meu finado esposo ali, que é o pai dela, a gente vem rezar para ele e para os outros parentes que estão aqui, os amigos, tudo a gente vem rezar. É uma maneira da gente manifestar a nossa gratidão, o que eles foram aqui na terra e o que eles estão sendo lá no céu, para Jesus. Senhor, O nome original desta celebração dos finados é Comemoração dos Fiéis Defuntos. A palavra finados dá a ideia de fim. E na realidade, ainda que seja um fim,
terreno é um começo de uma nova vida. Portanto, a gente comemora os fiéis defuntos. A gente celebra os fiéis defuntos. E para essa finalidade a gente oferece o sacrifício de Jesus Cristo, que é o que podemos fazer para os fiéis defuntos. Eles não podem mais fazer nada para si, porque já morreram, já partiram. O que podiam fazer, fizeram neste mundo, levaram como bagagem para a eternidade o bem que fizeram. E podem fazer por nós, porque rezam as almas dos fiéis falecidos, rezam por nós. E nós podemos fazer por eles nossa prece, nossa oração, unindo-nos ao sacrifício de Cristo, porque quem salva é Jesus Cristo, não somos nós, é Jesus Cristo. E com isso a gente pode contribuir para a libertação dos fiéis defuntos, das almas dos fiéis defuntos, e para seu ingresso mais rápido no paraíso, na eternidade feliz, onde não há mais choro, onde não há mais sofrimento, onde há só alegria, vida e sorriso. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos a participação de Thaís Pereira, da Paróquia Jesus de Nazaré, no setor Urias Magalhães, em Goiânia. Oi, Fábio, tudo bem? Eu queria saber sobre os espíritos, se eles existem e se eles intervêm nas nossas vidas. Olá, Thaís. Agradeço a sua participação. Esta é a dúvida de muitas pessoas e que podemos resolver sem dificuldade. Basta esclarecer os significados da palavra espírito. Na verdade, espírito é um ser incorpóreo, ou seja, sem tamanho, nem peso, nem forma, dotado de inteligência e vontade. Podemos destacar 3 modalidades de espírito: o espírito não criado, ou seja, o próprio Deus; os espíritos que vivem sem corpo, os anjos bons e maus; e, por fim, o espírito criado para aperfeiçoar-se no corpo, a alma humana. Os anjos são criaturas que Deus criou para sua glória e seu serviço. O seu ministério se realiza junto aos homens. Alguns se rebelaram contra o Senhor Deus por soberba. Estes são os chamados anjos maus ou demônios. Quanto à alma humana, ela é espiritual. Em cada um de nós existe apenas 2 componentes: o corpo, que é matéria, e a alma, que é espiritual. Assim podemos ver que o conceito de espírito é muito amplo. Quando falamos dele, temos que distinguir bem o tipo de espírito a que nos referimos. O espírito maligno ou demônio pode possuir o corpo de um ser humano e agir através dele, blasfemando contra Deus. É o que chamamos de possessão demoníaca ou diabólica. O Evangelho relata vários casos de possessão diabólica, em que Jesus aplicou o exorcismo para expulsar os demônios. Em nossos dias, os casos de possessão diabólica são cuidadosamente estudados pela Igreja para avaliar a veracidade do fato e aplicar adequadamente o cuidado que lhe é devido. Em caso de verdadeira possessão, o bispo designará um sacerdote para realizar o exorcismo. Se for um caso de transtorno psicológico ou histerismo, será encaminhado para o devido tratamento. Acima de tudo, não devemos nos preocupar muito com este assunto. O mais importante é evitar o pecado, a única desgraça incompatível com a graça de Deus. Como dizia Santo Agostinho, o demônio é um cão acorrentado que ladra e só pode morder quem aproxima-se dele.
No que diz respeito à psicografia, os espíritos atribuem não ao demônio, mas às almas humanas ou espíritos humanos desencarnados. Segundo as ciências científicas, na psicografia ou escrita automática não existe intervenção do além. Ela se explica pela combinação de dois fenômenos parapsicológicos, o nosso inconsciente e a sugestão. Assim, se alguém acredita que vai receber o espírito de um falecido, sugestiona-se no sentido de que será o transmissor dessas mensagens, e assim o fazem, movidos pelo inconsciente das informações recebidas anteriormente. A Igreja afirma que logo após a morte vem o juízo. Por isso podemos afirmar que não existe almas que ficam vagando pelo mundo. Ou estão no céu, ou no purgatório em preparação para a vida com Deus, ou até mesmo na condenação eterna. Quanto à questão de saber se os espíritos podem ou não atuar nos vivos, diremos: podem atuar por especial permissão de Deus, visando a santificação dos homens. Assim, por exemplo, o Senhor pode permitir que o demônio nos tente ou nos maltrate. São Paulo, porém, nos diz que Deus não permite que sejamos tentados acima de nossas forças e quer que tiremos da tentação algum proveito para a nossa vida. Faça como a Thaís Pereira, envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp 991749290 e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. O Coro Sinfônico Jovem de Goiás, em parceria com o Seminário Santa Cruz, apresentou o Concerto Sacro no auditório do Centro Pastoral Dom Fernando. Acompanhe a reportagem. O Seminário Propedêutico Santa Cruz recebeu o Coro Sinfônico Jovem de Goiás para a apresentação do Concerto Sacro com as obras de Franz Schubert. Padre José Luiz, formador do seminário, fala que a apresentação musical é uma oportunidade de evangelização e cultura. Nós sabemos que Schubert escreveu mais de 600 obras, mais ou menos umas 600 obras. E ele começou exatamente numa paróquia. E por estar numa paróquia e também começar no coro de uma paróquia, e quando eu recebi a proposta para podermos apresentar este coro sinfônico aqui, no auditório mãe da igreja, juntamente com os seminários, eu vi que é uma oportunidade de evangelização, mas também de cultura. Um lugar, um espaço em que nós possamos realmente apresentar a riqueza da passagem da música clássica para o romantismo, que é o caso de Schubert. O Coro Sinfônico Jovem de Goiás, do Instituto Tecnológico Basileu França, foi criado há 4 anos e é formado por 48 vozes. É um trabalho gratificante. O Coro Sinfônico Jovem fez 4 anos agora, no mês de junho, e a gente já foi para a Suíça, né? A gente foi para a Suíça esse ano, representar o Brasil lá, cantando um repertório de música brasileira e tudo mais. Mas é gratificante, porque o retorno é sempre positivo nesse sentido, né? Tanto para a aprendizagem deles, quanto para o resultado musical e para a satisfação pessoal do maestro também. A jovem corista Jéssica está envolvida com a música desde a infância e nos conta a sua experiência em participar do Coro Sinfônico Jovem. É um grande prazer participar do coro, porque eu entrei quando eu era bem nova, então eu consegui uma oportunidade muito grande para um ramo onde é de gente mais velha, onde é de gente que tem a voz mais desenvolta, mais estruturada, e para mim particularmente foi uma honra, porque eu tenho a oportunidade de trabalhar com diversos repertórios que eu não tinha contato antes na minha vida musical, e isso realmente me deixa bastante feliz. A música expressa a beleza. O seminarista Breno França, da Diocese de Jataí, é músico há 16 anos e conta como a música pode ser usada na evangelização. Eu acredito que na evangelização a música tem o poder de desarmar os corações das pessoas. Tem o poder também de abrir
a uma experiência do belo, né? Que é capaz de unificar tantas e tantas realidades diferentes nesse mundo que nós vivemos tão pluralista, né? Numa grande sinfonia, né? Cujo regente, cujo mestre é o próprio Espírito Santo de Deus. Participaram da apresentação seminaristas e pessoas da comunidade. Marlene Salles, da paróquia Nossa Senhora das Dores, estava na plateia do auditório e nos conta a sensação de assistir o coro. A música sempre nos ajuda a estar perto do Senhor, né? Ela faz com que a gente sinta uma tranquilidade, com que a alma faça com que a gente sinta mesmo assim leve, né, presente. A presença do Senhor, ela está sempre, né? Diz que quando a gente canta, quando a gente ouve, a gente reza 2 vezes. Então a sensação é maravilhosa. A intercessão é uma oração de pedido, que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Interceder, pedir em favor dos irmãos, é próprio de um coração que fez uma experiência com a misericórdia de Deus. Em Fátima, Nossa Senhora revelou aos pastorinhos a necessidade de rezar o terço todos os dias. Rezar o terço é aproximar-se da Mãe e, assim, aproximar-se de Deus. Rezemos sempre sem cessar, para que muitos se aproximem de Cristo, nosso Senhor, ouçam sua voz e respondam ao seu chamado. Assim, cada dia mais, a Igreja terá sacerdotes segundo o coração de Jesus. Vale a pena dizer sim a Ele. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. A alegria é dom de Deus. Assista agora a entrevista com Fábio Borges sobre o seu projeto de evangelização por meio do stand-up comedy católico Rir é um Santo Remédio. Todos nós amamos Nossa Senhora, né? Nós temos essa fé, esse amor por Nossa Senhora. Mas eu conheci uma senhora que realmente ela tinha uma fé por Nossa Senhora muito grande. Que ela rezava para as outras gerações de Nossa Senhora. Que ela rezava: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois as suas avós entre as mulheres. Gente, pouca fé tenho eu que paro em Nossa Senhora, né? Ela vai nas avós, nas duas, entendeu? Não é pouca coisa. O pedido dela passou muito na frente do meu, mas muito das vezes. Fábio, humor católico. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é: dá para viver do humor católico? Olha, o humor católico o humor tem que estar em todos os lugares, né? Deus é alegria, Deus é amor, então acho que a gente tem que usar o humor como uma ferramenta de evangelização. Eu já venho há alguns anos usando através do stand-up católico. Hoje também faço parte dos Servos da Alegria aqui na Arquidiocese, que a gente visita os hospitais também, vestido de palhaço. Então, o humor ele tem que ser usado para tocar o irmão. E dá pra viver sim. Nossa, como dá pra viver, mas dá pra viver. E assim, como começou, né, o humor católico? Como você percebeu que poderia, que daria certo essa sacada de humor católico? Eu já evangelizava, já pregava, sempre fui muito bem-humorado, mas eu nunca usava o humor propriamente dito, assim, de forma consciente. E eu sempre gostei muito de stand-up. Só que o stand-up secular é muito complicado da gente assistir, porque é bem erótico e tal, então coisas que dificultam a gente viver a fé e acompanhar. Então eu falei, cara, por que eu não uso então o stand-up
dentro da igreja. E aí eu comecei a bolar, fiz um texto, pensei um texto lá, ficou horroroso, o primeiro texto, o segundo foi ficando péssimo, o terceiro foi ficando ruim, aí começou a melhorar as coisas, algumas pessoas começaram a rir e começou a dar certo, eu continuei insistindo, sempre com um diretor espiritual, então, um beijo para o Cláudio, então eu sempre falava com o padre, falei, padre, dá uma olhada aqui no texto, tá bom, vê se eu ser excomungado aqui. E aí ele ia me orientando e eu sempre fazendo um texto com o objetivo de ser um texto evangelizador e catequético. E aí foi surgindo, aí a gente criou o nome do Rir é um Santo Remédio e, cara, tem sido assim, graças a Deus tem sido uma bênção, os jovens têm aceitado muito, as pessoas têm gostado muito, a gente tá hoje no Instagram, tá no Face, então eu fico muito feliz com o resultado, porque ver as pessoas sorrindo e falando de Deus, assim, cara, pra mim é maravilhoso. Fala pra gente um pouco mais do trabalho que você faz. Então, hoje o projeto se chama Rir é um Santo Remédio, é um stand-up católico, então assim, eu rodo o Brasil, só eu que faço, no Rir é um Santo Remédio, então eu rodo o Brasil, moro aqui no Rio de Janeiro, mas tenho visitado o Brasil inteiro, e a gente tem a nossa fanpage no Facebook, que é Rir é um Santo Remédio, e o Instagram, que é Rir é um Santo Remédio. Ali a gente procura colocar uns cards divertidos, eu gravo alguns vídeos. A gente está com o projeto agora, já a partir de novembro, a gente já deve estar entrando pro YouTube aí com força total. Então, quem quiser acompanhar, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, Rir é um Santo Remédio. Curte nós lá, segue a gente lá. Vai ser um prazer ter vocês. Quem quiser bater um papo, mandar um inbox, tô aí, respondo todo mundo. E todo mundo sabe, assim, que Nossa Senhora, né, assim, tem diferentes títulos, mas é sempre Maria, né? Mas confunde, às vezes, um pouco as pessoas. Tem pessoas que gostam mais de uma Nossa Senhora, gostam mais de outra. Eu não gosto de Nossa Senhora das Dores, não. Muito triste, né? Não dá, né? Era muito pra baixo, sabe? Alguém tinha que conversar com ela, sabe? O mundo tá aí, ele é mãe de Jesus, né? Sabe? E aí as pessoas ficam meio assim, meio chocadas. E aí, um padre que contou pra mim uma vez que ele foi a uma cidade bem pequenininha, e tinha as paróquias, né? Uma paróquia dedicada à Nossa Senhora de Fátima, dedicada à Nossa Senhora de Lourdes. E eles faziam uma procissão de encontro, onde as imagens se encontravam no centro da cidade, meio numa praça enorme. E aí o pessoal de Nossa Senhora de Lourdes fez uma faixa belíssima, que corria um lado do outro da praça, enorme. E estava escrito lá, com imenso prazer, que Nossa Senhora de Lourdes recebe a sua colega, Nossa Senhora de Fátima. Gente, colega, nem amiga elas são, né? Uma deve ter bloqueado a outra no Face, deve estar uma... Tendo meditado sobre a virtude da humildade nos diversos aspectos da vida de Jesus, poderemos hoje e nos próximos programas refletir a partir do seu exemplo sobre como praticar a humildade em relação a Deus, em relação ao próximo e em relação a nós mesmos. A humildade para com Deus manifesta-se sobretudo de 3 modos. Em primeiro lugar, pelo espírito de religião que honra em Deus a plenitude do ser e da perfeição. Isto é, o que fazemos quando reconhecemos o nosso nada e o nosso pecado de maneira afetuosa e alegre, certos de que assim podemos proclamar a plenitude e a santidade de Deus. É desta atitude que nascem os sentimentos de adoração, louvor, temor filial e amor. Podemos experimentar aquela expressão de júbilo que sai do coração. Só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu és o Altíssimo. Estes sentimentos brotam do coração, não somente quando estamos em oração, mas também quando contemplamos as obras de Deus. Obras naturais em que se refletem as perfeições do Criador e as obras sobrenaturais em que os olhos da fé nos fazem perceber no homem uma verdadeira semelhança, uma participação da vida divina. Em segundo lugar, podemos manifestar a nossa humildade pelo espírito de gratidão, por ver em Deus a fonte de todos os dons naturais e sobrenaturais que admiramos em nós mesmos e nos outros. Assim, podemos ver na Virgem Maria refletida a humildade e com ela glorificamos a Deus por todo o bem que depositou em nós. Portanto, ao invés de nos envaidecer por causa destes dons, louvamos a Deus dando a Ele toda a honra que lhe é devida, e reconhecemos que muitas vezes o uso que fizemos destes dons o fizemos de modo indigno. Em terceiro lugar, a nossa humildade relacionada a Deus se dá pelo espírito de dependência, que nos leva a confessar nossa incapacidade de fazer, seja o que for de bom por nós mesmos.
A partir desta convicção, jamais começaremos uma obra sem nos colocar sob a influência e direção do Espírito Santo. Assim, imploramos a sua graça, que pode remediar a nossa incapacidade. Particularmente isto que fazem os diretores espirituais, que no exercício de suas delicadas funções, ao invés de se tornarem soberbos diante da confiança dos dirigidos, confessam ingenuamente a sua capacidade e se aconselham com Deus em sua oração pessoal, antes de darem aos outros o seu parecer. Na reportagem especial de hoje, vamos tratar sobre o dízimo e suas dimensões fundamentais para a evangelização e a vivência social da caridade. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. O documento 106 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil afirma que o dízimo expressa a participação da pessoa batizada na missão de anunciar o Evangelho da Alegria. Padre Wagner Scarponi, da Arquidiocese de São Paulo, explica as 4 dimensões do dízimo. O dízimo tem a sua dimensão administrativa. Tudo que a paróquia gasta vem do dízimo. A dimensão pastoral. O dízimo também deve ser aquele elemento que ajuda na formação dos leigos. O dízimo também tem a dimensão missionária. Nós vamos visitar as casas, vamos ter um material, esse material tem que ser proporcionado pelo dízimo. Por último, o dízimo tem a dimensão social, caritativa. Então o dízimo tem que ser separado uma parte do dízimo por mês para ajudar os pobres da paróquia, para ir nas famílias carentes. A reunião pastoral da Arquidiocese de Goiânia do mês de maio refletiu sobre a importância do dízimo, uma contribuição motivada pela fé que possibilita a vivência da comunhão na comunidade. A Igreja Católica entende que a decisão de contribuir com o dízimo nasce de um coração agradecido por ter encontrado o Deus da vida. Padre Wagner fala sobre a posição da Igreja referente à porcentagem de contribuição de cada dizimista. O documento 106 da CNBB, ele vai dizer que não devemos trabalhar com valores, porque o dízimo é uma questão de conversão que é gradativa, sistemática e depende de toda uma caminhada de fé da pessoa na igreja. Em relação ao valor, nós conscientizamos o dizimista com o que está na Bíblia, né? E deixamos em aberto para que ele se sinta tocado e possa devolver aquele valor que ele quiser. Devolver aquilo que é de Deus é a lição moral que o dízimo propõe. Com isso, você auxilia sua comunidade na ajuda aos mais necessitados. Como nos conta Valdir José de Oliveira, da paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida. Busca sempre estar levando da melhor maneira possível, né, o que o dízimo traz para a paróquia, a importância dele, né, e como que a gente leva ele, como que ele ajuda as pessoas em si e a paróquia. Que eu vi a necessidade, né, da paróquia, o que a paróquia precisa, então eu acho que é uma experiência muito boa e que eu posso testemunhar, né, na minha igreja, na minha comunidade. Mais uma vez, chegamos ao final do nosso programa. Você pode acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Desejo a você e sua família uma semana abençoada na presença de Deus. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Pluralista, numa grande sinfonia, né, cujo regente, cujo mestre é o próprio Espírito Santo de Deus. Participaram da apresentação seminaristas e pessoas da comunidade. Marlene Salles, da paróquia Nossa Senhora das Dores, estava na plateia do auditório e nos conta a sensação de assistir o coro. A música sempre nos ajuda a estar perto do Senhor, né? Ela faz com que a gente sinta uma tranquilidade, com que a alma faça com que a gente sinta mesmo assim leve, né, presente. A presença do Senhor, ela está sempre, né? Diz que quando a gente canta, quando a gente ouve, a gente reza 2 vezes. Então a sensação é maravilhosa. No próximo encontro você vai ver uma entrevista com Marcos Túlios, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. Participe você também do programa Encontro Semanal,
todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.